Olá, amados. A paz do Senhor. É um prazer estar com vocês novamente, gravando mais um texto, mais um momento com a palavra de Deus para a nossa edificação. Espero que vocês estejam bem e que no meio de tantas tribulações e dias tão difíceis, vocês tenham estado na presença de Deus, guardando a vossa fé e o temor do Senhor nos vossos corações. Eu quero falar hoje sobre algo muito importante para a nossa edificação. Eu quero falar sobre a pessoa de Deus, eu quero falar sobre a sua soberania. Para isso, quero meditar no texto do livro do profeta Isaías, o capítulo 46, o versículo 8 a 11. Diz assim a palavra: Lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade que eu sou Deus, e não há outro Deus. Não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme, e farei toda a minha vontade. Esse assunto da soberania de Deus é de extrema importância para nós, os cristãos, porque soberania é um dos atributos de Deus. E de entendermos Deus através dos seus atributos, depende muito o tipo de cristão que seremos, assim como nossa trajetória nessa fé que abraçamos na pessoa de Jesus. A soberania de Deus está revelada nas Escrituras, ditas por Ele mesmo. É um dos seus atributos. Deus tem muitos atributos, os comunicáveis e os incomunicáveis. E a soberania é um atributo incomunicável do próprio Deus. Aí você pode me perguntar, mas o que é um atributo? Atributo é uma qualidade, uma característica essencial, permanente e distintiva. E sem esse atributo, a pessoa não seria o que ela é. São características essenciais. Seus atributos são suas perfeições inseparáveis de sua natureza e que condicionam o seu caráter. Atributo é uma qualidade inerente a uma pessoa. Por que é importante saber dessas coisas? É muito importante sabermos estas coisas, porque o conhecimento de Deus, da pessoa de Deus, da natureza de Deus, do seu comportamento, dos seus atributos, ensina os crentes a honrarem a Deus e nos faz mais bem posicionados e mais humildes também. É importante estudar os atributos. É importante conhecer quem você diz que segue, quem você diz que teme. Você precisa conhecê-lo. Por quê? Porque nos nossos dias, crentes e grupos de crentes tratam o soberano Deus como se fosse um homem grande. E para muitos que se dizem crentes, nem um homem grande Deus é. Outros se julgam no direito de se considerarem iguais a Deus, iguais a Jesus. Na antiguidade, Deus reclamou de Israel, o seu povo, que apostatou da fé, apostatou da sua devoção. Tem um texto do Salmo 50, versículo 21, que diz assim: essas coisas tens feito, Israel, falando da nação, e eu me calei, diz Deus. Pensavas que era como tu. Então a nação de Israel tratava a Deus como um igual, exatamente como os crentes tratam a Deus, uma parte de crentes, uma porção de crentes, tratam Deus hoje como um igual. Porque nos dias atuais, o conceito que muitos fazem de Deus é humanista, é humano demais. E esse pensamento, esse falso entendimento, é responsável pela grande irreverência que existe no meio dos crentes. Eles não conhecem o Deus que dizem que servem. Olha o que diz o Salmo 89, versículos 7 e 8. Deus deve ser em extremo tremendo na Assembleia dos Santos e grandemente reverenciado por todos os que o cercam. Ó Senhor, Deus dos exércitos, quem é forte como tu? Com a tua fidelidade ao redor de ti? Quem é forte como tu? Olha que texto lindo. Deus deve ser em extremo tremendo e reverenciado na Assembleia dos Santos, no ajuntamento dos santos. Deus é um ser singular. Deus é um ser único. O texto de Isaías que lemos no capítulo 46, tem uma parte dele que diz assim: eu sou Deus
E não há outro semelhante a mim, que anuncie o fim desde o começo. Quer dizer, Deus sabe como vai terminar aquilo que está começando. O que ainda nem começou, Ele já sabe como vai terminar. Quando falamos da soberania, tocamos em um outro atributo de Deus, muito próximo, porque eles são muito próximos mesmo um do outro. Nós falamos também da presciência de Deus. Nesse texto, ela está revelada, a presciência, porque Ele sempre existiu, Ele sabe o fim desde o começo, e todas as coisas estão sob o domínio de Deus, todas as coisas estão sob o seu domínio. A soberania de Deus é o exercício da sua supremacia. Ele é supremo e independente. Só Ele, em todo o universo, tem o direito e o poder de fazer absolutamente tudo o que lhe agrada. Deus nunca perderá seu trono, nunca perderá o seu lugar, nem precisa de permissão para fazer qualquer coisa. Ele é o único que tem o direito de agir para a sua própria glória. Sua soberania significa que Ele faz o que lhe agrada. Ele tem controle sobre tudo de acordo com a sua vontade e para o louvor da sua glória. Deus planeja o futuro e o torna realidade. O futuro é o propósito de Deus sendo cumprido, pois tudo que Ele faz tem um propósito. O nosso Deus não devaneia, o nosso Deus não mente. O próprio texto sagrado diz que Ele não é homem para mentir. O nosso Deus não assume um compromisso para que outros o cumpram. Ele fala, Ele faz. E tudo que Ele fala e faz tem um propósito. A Escritura diz da soberania sobre tudo que está criado, sobre todo o mundo, sobre todo o universo. Deus é soberano. Eu vou destacar alguns pontos da soberania de Deus revelado nas Escrituras. A soberania de Deus está sobre toda a sua criação, sobre toda a obra criada. Não há eventos grandes ou pequenos demais que Ele não governe para os seus propósitos. Mateus escreveu um texto lindo, Jesus falando no capítulo 10, versículo 28 a 31, um texto tão conhecido de todo cristão, que diz: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Não se vendem 2 passarinhos por um ceitil? E nenhum deles cairá em terra sem que o vosso Pai permita. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, mais valeis vós do que muitos passarinhos. Parece que é irreal esse texto. Parece que isso não é verdade. Mas é Jesus quem está falando. Vós valeis muito mais do que muitos passarinhos. É muito interessante meditar nisto. Enche o nosso coração. Cada pássaro que cai morto nas ilhas e florestas deste planeta, segundo o texto de Mateus, Deus vê. Dos vermes que estão no solo, as estrelas do firmamento, todas as galáxias, todos os sistemas solares, tudo que há no universo, Deus sabe, Deus governa. No capítulo 1 de Jonas, a partir do versículo 15, Deus ordena um grande peixe que engula Jonas. Todos conhecemos essa história. E no final do capítulo 2, ele manda e o peixe obedece, e o peixe vomita Jonas na praia. No capítulo 4 do mesmo livro, Deus ordena que uma planta cresça para fazer sombra para Jonas se refrescar. E logo em seguida, vem um verme e mata a planta que lhe fazia sombra. Preste atenção. Estrelas, planetas, peixes, vermes, não importa. Todos estão sob o comando de Deus. Isaías, no capítulo 40, no versículo 26, ele diz assim: levantai ao alto os olhos e vede quem criou estas coisas. Quem produz por conta o seu exército? Quem a todas chama pelo seu nome? Por causa da grandeza das suas forças e pela fortaleza do seu poder, nenhuma faltará. Deus está falando das estrelas. O texto fala disso. Deus ordenou a Abraão que saísse fora da sua tenda e contasse as estrelas, e ele não conseguiu contar.
mas Deus sabe quantas são e deu nome a cada uma delas. Deus sabe o nome de cada estrela. Um outro ponto. Deus é soberano sobre as ações humanas. Eu disse que Ele é soberano sobre tudo que Ele criou. E agora eu vou dizer que Ele é soberano sobre todas as ações humanas. Vou dar poucos exemplos. 600 anos antes de Cristo, Deus mostrou um sonho de uma estátua enorme a um grande rei, Nabucodonosor. Ele não entendeu e Daniel foi e deu uma interpretação que era uma revelação profética, aquela estátua, falando dos governos da terra, como seriam os governos da terra nos próximos séculos. Daí deduzimos que a história não está à deriva, nem nas mãos de gente poderosa. A história da terra, dos governos terrenos, não está na mão de únicas pessoas, está nas mãos de Deus. O Deus Criador, o soberano Deus, é também o Deus que providencia, é o Deus da providência. Ele não somente criou, mas sustenta nas suas mãos, com o seu poder, tudo o que Ele criou, todas as coisas. Ele não está distante da obra criada, como pensam os deístas. Nem se confunde com a sua criação, como ensinam os panteístas. Ele é um Deus transcendente e um Deus imanente. Nenhuma folha cai sem a sua permissão. Um outro ponto. Quando nos voltamos do mundo natural para o universo das ações humanas, a soberania de Deus é igualmente ampla. O homem tem livre-arbítrio, mas Deus tem poder para interferir nas suas decisões. E eu vou citar poucos exemplos. Abimeleque, no livro de Gênesis, no capítulo 20, ele toma Sara para o seu harém. Mas antes de possuí-la, Deus interfere na sua vontade, para que ele não pecasse. O rei Ciro da Pérsia, Deus interferiu na sua vontade, para que fizesse o que Deus queria que ele fizesse. Outro exemplo, José, o noivo de Maria. Queria fugir, ir embora, abandoná-la. Deus interferiu no seu plano de fuga, para que ele não o fizesse. Em Daniel, capítulo 2, versículo 21, ele diz: Ele muda épocas e estações, destrona reis e os estabelece. Que texto lindo! Ele muda épocas e as estações, destrona reis e os estabelece. No mesmo livro de Daniel, no capítulo 4, no versículo 17, diz: O Altíssimo domina sobre o reino dos homens e os dá a quem quer. Deus dá o reino dos homens a quem Ele quer. Um outro ponto da soberania. Deus é soberano, não só sobre a natureza, sobre as ações humanas, mas Ele também é soberano sobre a salvação humana. Nossa salvação foi obtida na cruz do Calvário, sobre a soberana mão de Deus, sobre o poder de Deus, da mão de Deus, nós entendemos a salvação. Se você crê em Jesus e o ama, você com certeza é um milagre ambulante. Por que eu digo isso? Porque se você crê em Jesus e você recebeu a salvação e você é um salvo em Jesus, foi Deus quem te concedeu, primeiro, a oportunidade de ouvir o Evangelho, de vir até Ele. E vir até Ele você veio pelo Espírito e veio confessar Cristo pelo Espírito. Segundo, Ele produziu em você o arrependimento, o Espírito de Deus o envolveu, o fez ouvir a palavra e você veio até Ele e pela palavra você se arrependeu. Terceiro, Ele revelou Jesus para você. Se o Espírito não revelar Jesus, ninguém o conhece, ninguém o aceita, ninguém o segue, ninguém segue Jesus se o Espírito não o revelar, se Deus não o chamar. E em quarto, Ele te deu uma fé diferente da fé que você tinha no mundo. Ele te deu a fé salvífica. Ele te deu a fé para a salvação. Sem essa fé, você não seria um salvo. E essa fé foi gerada em você pelo Espírito do próprio Deus soberano. Em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, diz assim: Pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós.
é um dom de Deus. Foi Deus quem te deu. Você é um milagre. Ele é soberano sobre tudo. Por isso devemos temê-lo. Por isso devemos honrá-lo. Por isso devemos reverenciá-lo. Ele está no comando de todas as coisas. Crer que Ele está no comando de todas as coisas, operando segundo o conselho da sua vontade, é crer na sua soberania. Por isso pense, tudo que você está vivendo hoje, tudo que você está passando, se você ama Deus e o serve, Ele está cuidando de você. Por mais difícil que isso pareça para a gente no momento de angústia, de tristeza, de luto, de separação, de necessidade das coisas básicas, como é difícil crer nessas coisas quando se está em angústia. Mas creia, Deus é soberano. Não cai a folha de uma árvore, nem um fio de cabelo da sua cabeça, sem que Ele permita. Ele está no comando da sua vida e tudo vai passar. Ele está te dando um tempo para conhecê-lo. Aproveite a aflição, a tribulação, se aproxime dele, creia na sua soberania e você sairá disto tudo muito mais forte. Se ele, com todo o seu poder, amor e soberania, não estiver no controle de todas as coisas, como eu disse que está e a Bíblia diz que ele está, o que resta para nós? Precisamos crer de todo o nosso coração e confiar na sua soberania. Vamos ficar com esta palavra. Que Deus nos abençoe.